E aí, galera, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai começar Era Vargas, beleza? Uma das matérias mais importantes que a gente tem na história do Brasil. Ela vai de 1930 até 1945, beleza? E ela é dividida em 3 blocos. Ela é dividida na primeira fase, o governo provisório, beleza? Que vai de 30 até 1934. A segunda fase é o período democrático, que vai de 34 até 1937, tá? E a última fase, que é o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Vamos entender aí, né, de forma muito rápida e singela, as principais características de cada um. Se eu for jogar para vocês aqui, resumidamente, uma única frase do governo provisório, o que seria? É um governo marcado por profundas reformas. Ponto. Por quê? Cara, Getúlio Vargas, ele sobe ao governo de forma, um golpe, ele não foi eleito democraticamente. Então ele precisava agradar gregos e troianos, ele precisava aí convencer de que ele era a melhor opção. Daí, essas profundas reformas que ele faz aí. Beleza? A segunda fase é o período democrático, simples também. Ele está colhendo os frutos do governo provisório. Ou seja, é um momento que a liberdade, a democracia, ela está aflorada. Getúlio Vargas ganhou as eleições presidenciais em 34, óbvio, tá? Então, a liberdade, né, política, liberdade de religião, tudo tranquilo. A última fase é o Estado Novo, vai de 37 até 45. 37, o governo dele, o mandato de Getúlio, iria até 38. Então, ele não queria perder o poder, então ele faz um golpe nele mesmo, instaurando uma ditadura que vai de 37 até 1945, beleza? Então é simples. E essa ditadura é uma ditadura fascista, aos moldes de Mussolini lá na Itália. Tranquilo? Outra coisa importante que a gente tem que falar aí, muito importante, é o populismo. Tá? O que seria o populismo? O populismo foi invenção de Getúlio Vargas e só existiu na América Latina. Todo o planeta Terra, só a América Latina teve o populismo e invenção de Getúlio. Tá? E o que seria essa desgraça? O populismo. O populismo nada mais é do que uma relação entre o presidente e a população, no qual o presidente da República ele vai intermediar todos os conflitos na sociedade. Ou seja, o presidente da República ele vai controlar as massas, beleza? Através de várias formas, como censura, beleza? Como controle das comunicações, como perseguição à oposição. Então ele vai controlar toda a massa, com propagandas em si, tá? E também estado de compromisso. Ele vai se comprometer a fazer reformas profundas no país. Tá? Então o Getúlio Vargas ele vai chegar e falar assim, gente, eu vou subir ao governo, eu vou implantar reformas muito importantes para o Brasil, portanto, eu vou pedir para vocês para fazer o que eu estou pedindo, beleza? E ele, isso é de forma extremamente simples, o populismo. Beleza? Então, recapitulando, o populismo é uma relação entre o governo, tá? Diga-se o presidente, e a população, no qual o presidente da República ele vai controlar as massas. Ele vai tirar qualquer personagem dessa intermediação. Não vai ter ninguém entre presidente e população. Beleza? Quais são as características de um governo populista? Ele tem um culto ao líder, óbvio, beleza? O presidente da República ele é exaltado, endeusado. Nós temos, além disso, o autoritarismo. Esse governante, esse presidente da República, ele é extremamente autoritário. Quem não segue a cartilha ditada por ele será perseguido. Tá? Intervencionista, um governo interventor nas relações econômicas. Tá? Um governo nacionalista, vai exaltar o país. Tá? E um governo corporativista. O que seria o corporativismo? O corporativismo é uma analogia do Brasil a um corpo humano. Tá? O nosso corpo humano ele é formado por células. O Brasil é formado por trabalhadores. Cada célula do nosso corpo tem uma função específica. Cada trabalhador tem uma função específica.
Se porventura uma célula do nosso corpo não estiver funcionando de forma plena, o que a gente tem que fazer? Extirpar essa célula. Nós temos que arrancar essa célula do nosso corpo, senão o corpo inteiro vai desfalecer. É a mesma coisa. Se um grupo de trabalhadores não fizer exatamente o que o presidente da República está pedindo, ele deve ser extirpado do país, ele deve ser eliminado. Beleza? Essa linha de raciocínio. A vantagem do corporativismo é a exaltação do trabalhador. Tá? O trabalhador, ele no governo Vargas, ele é extremamente exaltado, glorificado e assim por diante. Que aí eu vou trabalhar com vocês mais à frente com as relações trabalhistas. Tranquilo aí, gente? Então, falamos sobre isso e agora a gente começa em si com a Era Vargas. É muito importante de relembrar o finalzinho, né, a transição da República Oligárquica para a Era Vargas. O que nós estamos vislumbrando? 1929 e 1930, a crise de 29. Beleza? A quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York. O que aconteceu? Cara, os Estados Unidos quebra, Inglaterra quebra, a Europa em si quebra. E esses países eram países que compravam o nosso café. A gente não consegue mais vender café para lá, portanto a gente entra de gaiato nessa crise. Tranquilo aí? Tá. E o que tem a ver com a Era Vargas? O que está acontecendo? Quem estava no governo presidencial era o Washington Luiz, que era um presidente indicado pelo Partido Republicano Paulista. Outra coisa importante de relembrar da República do Café com Leite é justamente isso. Tá? Não era um presidente paulista, depois um presidente mineiro. Um presidente paulista, um presidente mineiro. Não interessava onde ele nasceu. O que interessava é um presidente indicado pelo Partido Republicano Paulista e o presidente indicado pelo Partido Republicano Mineiro. Isso é muito importante de vocês relembrarem. Beleza? Então, o Washington Luiz, ele era um presidente indicado pelo Partido Republicano Paulista. Beleza? Então, seria o próximo presidente, Partido Republicano Mineiro. Só que devido à crise de 29, o que o Washington Luiz faz? Indica Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista. Por que ele faz isso? Ele não é doido. Por que ele faz isso? Medo. Crise de 29, os cafeicultores beirando a falência, ele não pode deixar isso acontecer, portanto, ele indica Júlio Prestes, um cafeicultor. Beleza? Entretanto, Minas Gerais fica boladaço com isso. Tá? O Partido Republicano Mineiro fica bolado e o casamento se rompe. Beleza? O Partido Republicano Mineiro sai da aliança e cola com o Partido Republicano Fluminense, o Rio de Janeiro. Ele cola com o Rio de Janeiro, que era o inimigo do Estado de São Paulo pela disputa de poder político. O Estado do Rio de Janeiro já tinha uma aliança com o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Com a entrada de Minas Gerais, surge a Aliança Liberal. E eles indicam como candidato a presidente da República Getúlio Vargas. Beleza? Eleições presidenciais. Júlio Prestes, Partido Republicano Paulista, contra Getúlio Vargas pela Aliança Liberal. Quem ganha? Júlio Prestes. Ah, mas por que? Não faz sentido. Faz sentido, é só a gente relembrar daquelas maracutaias da República do Café com Leite. Compra de voto, curral eleitoral, né, coronelismo, aquela bagaceira toda. Tranquilo? Então, Júlio Prestes ganha as eleições presidenciais. O que aconteceu? Cara, João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas, foi assassinado na confeitaria Glória. O Getúlio Vargas aproveitou a deixa. Ele acusa o Estado de São Paulo de ter feito isso, beleza? E conclama todas as pessoas que eram contrárias a São Paulo a retirar ele do poder. Quem eram essas pessoas? Quem eram esses atores? Nós tínhamos aí República do Café com Leite. Quem eram esses atores? Os militares, os tenentes, beleza? Um movimento tenentista que queria a moralização da política brasileira, beleza? E a instauração do voto secreto e a criação de educação pública gratuita para todos, né? Tudo o tenentismo queria essas ideias, beleza? Outro grupo que também era contrário era a burguesia. Os empresários brasileiros eram contrários à República do Café com Leite, pois a República do Café com Leite, ele defendia a política agrária exportadora.
Os empresários brasileiros defendiam uma industrialização. Portanto, eles colam com Getúlio também. Outro grupo eram os trabalhadores brasileiros. Beleza? Os trabalhadores, eles estavam lutando, desde o início do século XX, os anos 1900, né? O ápice da parada foi a greve geral de 1917, que teve lá na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, os trabalhadores brasileiros, eles estavam lutando para ter direitos trabalhistas. E Getúlio faz aí de novo, o compromisso, ele se compromete a criar as leis trabalhistas caso ele suba ao poder. E os trabalhadores passam a apoiar Getúlio Vargas, beleza? E os próprios fazendeiros também apoiaram Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas, ele alegou que ele conseguiria reformar a economia brasileira, garantindo, uma proteção aos cafeicultores. Então os próprios coronéis, os próprios fazendeiros, produtores de café, ficam do lado de Getúlio Vargas. Assim, foi feito o golpe de 30, em que Getúlio Vargas toma o poder e torna-se aí o presidente da República, iniciando a Era Vargas. Beleza? Tranquilo? Aí ele inaugura o populismo, em que ele passa a fazer aí um estado de compromisso. Ele vai intervir nas relações econômicas, né, crise de 29, para tentar tirar o Brasil do buraco econômico. Tá? Ele vai controlar esse grupo de apoiadores, ele precisa disso, tanto que ele vai fazer reformas profundas no Brasil. Então agora a gente vai trabalhar essas reformas que ele faz. Primeiro eu vou trabalhar com vocês no plano político. O que Getúlio Vargas vai fazer no plano político? Getúlio Vargas, inicialmente, ele vai fazer a extinção da Constituição de 1891. Ou seja, ele pega a Constituição e rasga, beleza? E de quebra, ele fecha o Senado também. Pô, se não tem Constituição, não tem Senado, quais são as leis? Nenhuma. Como assim? Vai voltar o estado de selvageria, né? Que nem Rousseau fala? Vamos voltar ao estado natural de selvageria? Não. O que Getúlio Vargas faz? Getúlio Vargas, ele passa a governar o Brasil através de decreto-lei. Ou seja, ele vai absorver o poder legislativo. Então Getúlio Vargas, ele vai criar leis, decreto-lei. Beleza? Segunda coisa que Getúlio Vargas faz no plano político é a criação do cargo de interventor. O interventor, palavras chiques de Getúlio Vargas, é um cargo que vai auxiliar o governador na administração dos estados a fim de retirar o Brasil dessa crise econômica. Lindo, maravilhoso. Google Tradutor dessa parada. O interventor que vai governar o Estado brasileiro não é mais o governador. De quebra, Getúlio Vargas governa o Brasil no âmbito federal e no âmbito estadual. Vamos recapitular essa reforma política que Getúlio Vargas faz. Ele pega a Constituição e rasga. E passa a dizer, a Constituição ela já não serve mais, eu vou criar uma nova Constituição. Eu vou escrever leis. Então, conforme eu achar necessário. Beleza? São os decretos-leis. Outra coisa que ele faz é o cargo de interventor. Para melhor administrar o Brasil e sair dessa crise econômica, quem vai administrar são os interventores. Quem vai administrar os estados são os interventores, junto com o governador. Beleza? Na prática, era o interventor que governava. E quem escolheu o interventor? Getúlio Vargas. Se o interventor não fizesse o que Getúlio queria, demitido. Então é simples. Getúlio vai mandar no Brasil na esfera federal e ele vai mandar na esfera estadual. Beleza? No plano econômico, o que Getúlio Vargas faz no plano econômico? Outra coisa também é simples. O objetivo de Getúlio Vargas eu vou industrializar o país. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso, aí vamos lembrar da árvore indústria. Beleza? É simples, é só você lembrar que para você ter uma planta em casa, você precisa de luz, precisa de água, precisa de terra fértil, né? E todos esses fatores. E a indústria? Mesma coisa. Você precisa de mercado consumidor, você precisa de matéria-prima, você precisa de mão de obra e você precisa de infraestrutura, como energia, água, beleza? Transporte de produtos. Tranquilo? O Brasil só tinha mercado consumidor.
Então o Getúlio Vargas, eu tenho que criar esse terreno fértil para as indústrias aparecerem. Então ele cria de cara 2 ministérios. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio é um ministério só. Hoje são 2 ministérios, beleza? Antes do governo Temer, do governo Dilma para trás, eram 3 ministérios, beleza? Então, ele cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Para quê? Eu vou criar planos para industrializar. Então o cara vai aqui, por exemplo, ele vai adotar o protecionismo, tá? O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio vai adotar o protecionismo. Para quem não sabe, protecionismo, ele vai criar vai criar impostos alfandegários a fim de proteger o mercado interno. Ou seja, eu quero indústria, então eu vou taxar produtos industrializados para entrar aqui no Brasil. Então uma camisa vindo dos Estados Unidos vai valer R$100, tá? Aí a camisa que for feita aqui no Brasil vai valer R$10. Entendeu a ideia do protecionismo? Show de bola? Então Getúlio Vargas adota o protecionismo aí, tá? Ele cria as leis trabalhistas aí, eu não vou falar com vocês agora, eu tenho que falar com o Ministério da Saúde e Educação primeiro, beleza? Então ele começa a preparar o terreno para criar uma indústria no Brasil, tá? Agora sim, vamos falar do ministério, outro ministério que Getúlio Vargas cria, o Ministério da Saúde e Educação. Hoje são 2 ministérios, nessa época era um ministério só. Qual era o objetivo de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, ele queria criar o trabalhador brasileiro com esse ministério. A gente tinha o brasileiro, trabalhador brasileiro não, beleza? Como assim? Cara, como que você vai colocar uma pessoa para trabalhar numa fábrica? O cara é analfabeto, o cara tem anemia, entendeu? Então ele precisa melhorar essa mão de obra, ele precisa transformar esse maluco, esse trabalhador, esse brasileiro, em uma mão de obra especializada, beleza? Então é igual o caso do professor de história aqui, não é simplesmente pegar um advogado, né? Cada um no seu quadrado, a galera aí, não é pegar um advogado e colocar ele em sala de aula. O que ele sabe de dar aula? Entendeu? Pegar um médico e colocar para dar aula de biologia. Isso não existe, isso é viagem. Igual eu, professor de história, vai me pegar e vai colocar em um tribunal para defender lá o cara lá. Viagem na maionese, cada um no seu quadrado. Por quê? Mão de obra especializada. O advogado especializou a mão de obra dele, o médico especializou a mão de obra dele, o professor especializou a mão de obra dele. Esse negócio de ficar de quebra-galho, isso não existe, beleza? E Getúlio Vargas tá ligado nisso. Eu preciso especializar esse cara. Então, olha a população brasileira, 90% da população era analfabeta. Não existia sistema de saúde no Brasil, era tudo privado. Então, qual era o retrato do trabalhador brasileiro? O famoso Jeca Tatu. Galera que não sabe aí, dá uma olhadinha depois no videozinho no YouTube do Jeca Tatu. Era o cara barrigudo, né, cheio de verme, tá? O cara preguiçoso de anemia, tá? Analfabeto, matutão, né? Andava descalço. Então, ele precisava transformar esse Jeca Tatu em um trabalhador. Como que ele vai fazer isso? Ele vai investir na saúde e na educação. Só que aí Getúlio Vargas teve um problema muito sério. Qual é o X da questão da educação? Por que a educação ela tem esse, como por exemplo, o sistema de cota? Por que a educação ela tem essa confusão toda? Porque a educação é monopólio. A educação é monopólio. Aquele que detém o monopólio da educação, ele vai deter os melhores empregos. Então a realidade brasileira era a galera rica, a elite, tá? Eles detinham o monopólio da educação. Portanto, eles tinham os melhores empregos, consequentemente, riqueza. Quando Getúlio Vargas fala que vai dar educação para todos, os caras, opa, você falou que ia dar industrialização e eu apoiei você. Ah, mas eu vou fazer. Mas esse negócio da educação para todo mundo, você vai me quebrar. Porque agora o pobre vai ter o mesmo nível que eu, rico, de ter acesso à universidade. Portanto, ele vai concorrer comigo nos melhores empregos. Não, senhor, isso não pode acontecer. Aí Getúlio ficou na sinuca de bico. Caraca, meu irmão, e agora?
Eu preciso industrializar o país. Sem educação, não tem como. Por outro lado, eu preciso do apoio dos ricos. E qual foi essa? Olha como ele é malandro. Qual foi a saída de Getúlio? Ele cria o Sistema S. O que é o Sistema S? Senai, Senac, ou seja, ele vai criar escolas técnicas. Então ele cria escola para rico, escola para pobre. No Brasil até hoje é assim. Até hoje você vê direitinho, educação para rico, educação para pobre. Por isso que você olha, né, a educação pública estadual um fracasso, porque ele é feito de propósito, tá? Porque aquele maluquinho que está ali na escola pública, né, não todas, obviamente, tá? O objetivo daquele cara ali é ele ir para X empregos. O Y empregos é para o rico. Quer ver um exemplo? O cara que vai ter essa educação, ele vai ser o técnico de enfermeiro. O rico vai pegar as melhores escolas, ele vai virar o chefe de enfermagem, vai fazer faculdade de enfermagem, vai fazer faculdade de medicina. O pobre, que vai ter uma educação mais inferior, beleza? Ele vai fazer o curso técnico. Quem vai ganhar mais? Manteve-se a desigualdade, beleza? Entre ricos e pobres. Manteve-se o monopólio da educação dos ricos, beleza? E Getúlio Vargas conseguiu uma educação para o pobre, para as fábricas. O curso técnico. Beleza? A linha de raciocínio de Getúlio. Então, Getúlio Vargas, ele cria o Ministério da Saúde e Educação para criar o trabalhador brasileiro. Ele cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio para criar ferramentas para uma industrialização. Mas indústria precisa de capital. Onde Getúlio Vargas vai conseguir grana? Ele vai conseguir com café. Então, mas, relembrando, ele precisa proteger aquele cafeicultor. Ele cria aqui o Conselho Nacional do Café, um órgão governamental para proteger, para evitar com que os cafeicultores declarem falência. O que Getúlio Vargas vai fazer? Vai comprar todo o café dos caras e vai botar fogo, vai queimar tudo, vai colocar na locomotiva, nos trens, beleza? Porque o objetivo de Getúlio Vargas é garantir que o dinheiro dos cafeicultores continue entrando. Aí, com o intervencionismo, ele vai intervir na produção cafeeira, vai chegar para os caras, ó, vamos diminuir essa produção aí, beleza? Tranquilo? Então ele consegue ali, naquele bate-bola, manter o equilíbrio na produção cafeeira, né? Os cafeicultores ganhando um trocadinho, beleza? Com o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ele tá ali dando uma moralzinha com os empresários, beleza? E ele começa com o Ministério da Educação e Saúde criar um trabalhador brasileiro, beleza? Aí Getúlio Vargas, ele começa a sua manobra das leis trabalhistas. Beleza? Getúlio Vargas, o aniversário dele é 24 de abril. Primeira malandragem dele. Porque o Getúlio é um cara esperto. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Na minha escola, a gente odeia uniforme. A gente não quer uniforme. Aí vocês começam a bater boca com a diretoria. Não, a gente quer, né? A gente não quer usar uniforme, a gente não quer usar uniforme. Aí o que vocês vão fazer? Greve. Ninguém entra na escola. Imagina só, todos os alunos lá de fora da escola, que é a coisa toda. Aí a diretora é obrigada a ceder. Ela vai ser obrigada. É assim que os trabalhadores faziam, greve. Ah, se não vai dar, não? Beleza, então ninguém entra nessa bagaça. Ah, então tá todo mundo demitido e vão colocar outros no seu lugar. Quero ver quem vai entrar. E a porrada come, aquela coisa toda. Beleza? Então, o embate entre trabalhadores e patrões pelas leis trabalhistas eram ferrenhos. Getúlio tá lá, pô, vai chegar um momento, olha a malandragem dele, vai chegar um momento em que os trabalhadores vão me colocar numa sinuca de bico e eu vou ser obrigado a dar as leis trabalhistas. Antes que isso aconteça, eu vou dar meu checkmate. Vou voltar ao exemplo. Os alunos estão lá na escola, estão lá, não, que a gente tá uniforme, não, a gente tem que... Aí o diretor já na malandragem fala assim, ó, galera, tô ligado que vocês estão querendo aí essa ideia do uniforme, mas vocês são alunos bons,
as notas de vocês estão melhorando, então olha a malandragem, eu vou presentear vocês de que na sexta-feira é dia de não uniforme. Vocês podem vir do jeito que vocês quiserem. A galera... Diretor. Entendeu a malandragem de Getúlio? Getúlio, ele foi malandro. Ele viu que os trabalhadores brasileiros estão pressionando pelas leis trabalhistas, beleza? Antes que ele fique na sinuca de bico, ele começa, beleza? Então vou voltar aqui. Como que ele faz isso ainda? Ele bota geralzão no maior estádio de futebol na época, na cidade do Rio de Janeiro, São Januário, imagina só. Um ovo, né? Buraco aí, ninguém. Né? Tem que aproveitar e dar aquela zoada na galera do bacalhau aí. Ninguém. É meia dúzia de pessoas ali. Então, bota todo mundo no São Januário, beleza? No dia 1º de maio, primeira malandragem dele, coloca como feriado, 1º de maio, tá? Como Dia do Trabalhador. Lembra que eu falei com vocês no início da videoaula? O trabalhador é exaltado. O Dia do Trabalhador. E o aniversário de Getúlio é dia 24 de abril. Aí ele bota geral lá. Rádio Escambau A4. Eu quero agradecer vocês pelo carinho, pela estima do meu aniversário, mas eu que quero presentear vocês. Eu quero presentear. A partir de hoje, tá instaurado, aí vai, salário mínimo, jornada de trabalho. Aí, trabalhador, desmaiava, meu irmão. O trabalhador passava mal. E ele é tão picareta nisso, tão picareta, que aí e dá uma confusão pra gente hoje. Porque aí chega lá, você vai lá, porra, vou estudar sobre Era Vargas. Aí eu falo com vocês que a lei trabalhista começou em 32. Aí você vê uma outra videoaula, o professor vai lá e fala que a lei trabalhista foi em 42. Aí você vê no livro de vocês, tá lá, que a lei trabalhista foi em 37. Aí você, porra, deu zica, né? Deu tela azul, pã. Qual é a ideia? Todos estão certos, porque Getúlio foi tão pilantra. O que ele fazia? Num ano ele ia lá, dava lá jornada de trabalho de 8 horas. No outro ano ele ia lá, salário mínimo. No outro ano ele ia lá, dava lá descanso semanal. No outro ano, previdência social. Então ele ia, doses homeopáticas. E esse negócio foi dando tão certo, que ele teve que transferir, óbvio, né? São Januário começou a não caber. Tá? Óbvio. Então ele teve que transferir para São Paulo, lá no Pacaembu, por falta de espaço. Beleza? Então, ele transferiu para lá e continuou essa malandragem. Então, ele ficou todo ano, ele dava um pouquinho das leis trabalhistas. Beleza? As leis trabalhistas de Getúlio Vargas foram o quê? Tá? Foi aí o Código de Leis Trabalhistas. Salário mínimo, ele regularizou. Tá? Jornada de trabalho de 8 horas, ele regularizou. Férias remuneradas, descanso semanal, beleza? A previdência social, tá? A criação da carteira de trabalho. Getúlio Vargas regulamentou o trabalho infantil, beleza? Tudo isso, a estabilidade empregatícia, Getúlio Vargas faz, tá? São a CLT, Código de Leis Trabalhistas, beleza? É muito importante de relembrar sobre isso, das leis trabalhistas, e que as leis trabalhistas elas foram feitas para tirar o Brasil da crise. Tá? Ou seja, o discurso de acabar com direitos trabalhistas para tirar um país da crise, isso não existe. Beleza? A própria história conta isso. O primeiro a fazer essa ideia foi os Estados Unidos, que vocês viram lá com o Welfare State, tá? E o New Deal, beleza? Ou seja, o presidente Franklin Delano Roosevelt, devido à crise de 29, ele criou o New Deal. Tá? Que foram reformas que ele faz para tirar os Estados Unidos da crise. E o Welfare State, beleza? Que são as leis trabalhistas lá nos Estados Unidos. Getúlio Vargas, ele traz essa ideia para cá também, beleza? Ele cria essas leis trabalhistas para tirar o Brasil dessa crise, beleza? Só que a diferença, devido ao populismo, ele vai dando essas leis trabalhistas de formas homeopáticas. Tanto que teve tanto sucesso em que Getúlio Vargas é conhecido como o pai dos pobres. Show? Só que a galera não sabe que ele também é conhecido como a mãe dos ricos. Que aí a gente vai trabalhar como que ele faz esse tipo de coisa. Beleza?
Outra coisa, vamos seguir aí o barco. Outra coisa muito importante em Getúlio Vargas é a aliança com a Igreja Católica, tá? Quais são, por que a Igreja Católica? Porque Getúlio Vargas, lembra que eu comentei com vocês, Getúlio Vargas não foi eleito, ele precisa do apoio de todo mundo. Então ele começa lá, a Igreja Católica foi uma delas. Ele, primeira malandragem dele, ele termina a construção do Cristo Redentor. O Cristo Redentor é uma novela, beleza? E da época de Dom Pedro II tem aquele debate sobre a construção do Cristo Redentor. O Getúlio Vargas foi lá e terminou essa bagaça. Em 1931, o Cristo Redentor construído, beleza? Para agradar a Igreja Católica. Ficou assim, né? Ele foi lá e, segundo a malandragem de Getúlio, ele consagra a cidade do Rio de Janeiro ao Sagrado Coração de Jesus, né? Aí passa a ser um feriado católico, passa a ter um feriado católico, a capital do Brasil na época. Mesmo assim, a igreja ficou mais balançada, e Getúlio Vargas vai lá e adota o catolicismo como religião oficial. A Constituição de 1891 não tinha religião oficial, beleza? Uma característica aí, ela afastava qualquer premissa religiosa, beleza? Era baseado no jacobinismo, a Constituição, positivismo, a Constituição de 1891, então as ideias religiosas eram afastadas, tinham uma repulsa à Constituição de 1891. Getúlio Vargas adota o catolicismo como religião oficial e o checkmate, que agrada, né, a Igreja Católica, ele instaura o ensino religioso. Ou seja, ele criou a escola pública e coloca lá uma das disciplinas, ensino religioso, catolicismo. Não tem esse negócio de ensinar o presbiterianismo, o batista, o candomblé, não tinha, era o católico. Beleza? Aí a Igreja Católica tem meu apoio. Beleza, malandragem? Então, aí a Igreja Católica apoia. Ou seja, os trabalhadores apoiando Getúlio Vargas. Ah, sim, estou esquecendo. Eu falei com vocês que Getúlio Vargas precisava agradar os trabalhadores e precisava agradar os fazendeiros. Beleza? Aí, para agradar os fazendeiros, ele criou o Conselho Nacional do Café. Para agradar os trabalhadores, leis trabalhistas. Só que isso vai desagradar os patrões. Os empresários eram pouquinhos. Né, Getúlio? Fala com a minha mão aqui. Tá? E nem aí para eles. Agora, e os fazendeiros? Getúlio era fazendeiro. Getúlio era coronel. Se ele criar a lei trabalhista, ele tá no sal. Então, malandragem, ou pulo do gato. As leis trabalhistas foram só para os trabalhadores urbanos. Beleza? Trabalhadores rurais não tinham direitos trabalhistas. Curiosidade, só na nossa atual Constituição de 1988 que o trabalhador rural passou a ter direitos trabalhistas. Só na Constituição de 88, gente, em que o trabalhador rural passa a ter aposentadoria, beleza? Passa a ter salário mínimo. Cara, só em 2002 que a empregada doméstica passou a ter direito trabalhista. Beleza? Então a gente ainda tem muito a caminhar. Só que aí a gente está regredindo em relação a leis trabalhistas. Beleza? Aí vamos lá. Os trabalhadores, ok. Beleza? Os empresários, ok. Os militares, os tenentes, ok. A igreja, ok. Beleza? Ele tem apoio de todo mundo, tá tranquilo. Só quem tá contra Getúlio? O Estado de São Paulo. Por quê? O Estado de São Paulo perdeu o poder. Beleza? E o que o Estado de São Paulo tá fazendo nessa época aí? O Estado de São Paulo tá boladaço, bolado. E então eles fazem diversas manifestações contra Getúlio Vargas. Beleza? Aí vão lá, fazem manifestações dizendo que Getúlio era autoritário, que Getúlio era golpista, que Getúlio governava o Brasil sem Constituição. Tá certo. Beleza? E o que tem que fazer? Tem que voltar à antiga Constituição. Ao fazer isso, eles voltam. Então vamos lá. O Estado de São Paulo ele tá boladaço contra Getúlio, acusando Getúlio de ser autoritário, acusando Getúlio de governar sem Constituição, acusando Getúlio de golpe, beleza? Em uma dessas manifestações, por exemplo, 4 estudantes morreram pela ação violenta da polícia. Martins,
Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4 estudantes foram mortos pela ação violenta da polícia. Aí, já bolado com esses pontos, né, autoritarismo, sem constituição e golpe, o Estado de São Paulo entra em uma guerra civil contra o Brasil, que é a Revolução Constitucionalista, que vai de 1932 até 1934. Beleza? Ponto. Falei pelo lado de São Paulo. Vamos falar pelo lado do Rio de Janeiro, lembra? São Paulo e Rio não se bicam. O estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, ele tá lá boladaço porque ele perdeu o poder. Getúlio foi lá e tirou ele do poder. Ele tá sedento pelo poder novamente. Daí ele iniciou essa guerra civil, a Revolução Constitucionalista. Qual dos dois estão corretos? Os dois. Beleza? Vai cair no Enem isso aí? Não sei. Se cair no Enem, são todos esses fatores. São Paulo quer o poder de volta. Beleza? São Paulo criticava o autoritarismo de Getúlio. São Paulo criticava a ausência de Constituição. E São Paulo acusava Getúlio Vargas de não ser um presidente legítimo. Beleza? Daí inicia a Guerra Civil. O Estado de São Paulo contra o Brasil. Quem ganha? O Brasil. Getúlio Vargas ganha o Estado de São Paulo. Aí vem outra malandragem. O que ele faz? São Paulo tá bolado com que que não tem Constituição, que não sei o quê. Beleza, eu vou criar uma nova Constituição. Beleza? Então Getúlio Vargas começa a criação de uma Constituição em 33. E vai ser concluída em 34. Tá? Outra coisa que ele faz aí ele perdoa todos os envolvidos na guerra. Essa guerra civil é um ato de traição, então, teoricamente, era para fuzilar geral. Getúlio Vargas vai lá e perdoa todos os envolvidos. Nossa, Getúlio, ele é um herói, ele, igual Jesus Cristo, deu a outra face para seu algoz. Que Getúlio Vargas é um sábio, reconheceu os seus erros e corrigiu os seus erros. Getúlio Vargas saiu como o cara. Beleza? Aí foi criado a Constituição de 1934. Quais são as características dessa Constituição? Presidencialismo, mandato de 4 anos, sem reeleição. Voto secreto e universal. Beleza? Nacionalização de bancos, empresas de seguro e imprensa. E estatização de qualquer outro estabelecimento, caso for de segurança nacional. Beleza? Olha o nacionalismo aparecendo. E ele incorpora a CLT, a Constituição de 1934. Como que cai em vestibular a Constituição de 34? Cara, é a coisa mais simples. O cara coloca lá, texto, leia o texto abaixo e faça o que se pede a seguir. Aí vai lá, texto 1, Constituição de 1891. Voto aberto, homens maiores de 21 anos. Texto 2, Constituição de 1934. Voto secreto para brasileiros de ambos os sexos. Aí o cara pergunta qual a diferença do texto 1 para o texto 2. Ou seja, a Constituição de 34, a novidade é que o voto é secreto e a mulher passa a ter direito a voto. Beleza? E ela oficializa, inclusive, as mulheres a se candidatarem. Em 32, já teve mulher sendo eleita lá no Nordeste brasileiro. Só que com a Constituição de 34 foi oficializado. Beleza? Tranquilo? Porque até então a mulher ela tinha direito a voto, mas era decreto-lei. Com a Constituição de 34, acabou-se. Agora é lei. Beleza? Aí, e Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, ele foi, a Constituição de 34 dizia que ele permaneceria no poder para garantir uma transição segura quando chegasse lá em 38 eleições presidenciais. Então ele manteve-se no poder. Iniciando a segunda fase da era Vargas, que é o período democrático. Tá? O próprio nome já fala, né? Democracia, né? Os direitos, as liberdades individuais, elas estão aí bombando. Então, vários partidos políticos aparecem aí. Os mais importantes que interessam pra gente são 2, que é a Aliança Nacional Libertadora
beleza? ANL e Ação Integralista Brasileira, AIB, tá? Então vamos lá. Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira, ela era baseada no fascismo italiano. Então são as mesmas características fascistas. Autoritarismo, culto ao líder, ditadura de um partido único, beleza? Defesa da propriedade privada, militarismo, espaço vital, beleza? E era o Plínio Salgado o líder da Ação Integralista Brasileira. Já o outro partido, Aliança Nacional Libertadora, baseado no comunismo soviético, ou seja, o stalinismo. Características do stalinismo: ditadura de um partido de esquerda, tá? Fim da propriedade privada, culto ao líder, sistema econômico da economia planificada, tá? E o líder era o Luiz Carlos Prestes. Então, de 34 até 37, a guerra entre esses dois partidos era enorme. Ficava lá, um xingava o outro, um dava porrada no outro, né? A porrada estancava entre os integralistas, que era fascista, contra os aliancistas, que eram comunistas. Beleza? Então, essa guerra estancava entre os dois na época. Curiosamente, os dois eram a mesma coisa. Os dois defendiam ditadura, os dois eram nacionalistas, tá? Os dois tinham o culto ao líder. A diferença é que a Ação Integralista Brasileira era defensor da propriedade privada. A Aliança Nacional Libertadora era contra a propriedade privada, defendia o fim da propriedade privada. Tá? Beleza? O que aconteceu? O Getúlio Vargas ficava naquela. Tá tranquilo. Por quê? Ficava lá os aliancistas. Não, vamos fazer uma ditadura. Quem vai ser o ditador? Getúlio. Ah, então tá tranquilo. Os aliancistas, vão fazer uma ditadura comunista. Quem vai ser o ditador? Getúlio. Tá tranquilo. Tranquilo. Então ficava nessa. Getúlio, ora, não falava que era aliancista, nem falava que era integralista. Ficava nessa. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. O que aconteceu? Os aliancistas, a Aliança Nacional Libertadora, começou, né? Pô, ao invés de colocar Getúlio, por que a gente não coloca Luiz Carlos Prestes, que é o líder? É mesmo, né? Aí o Getúlio, não pode? Aí não pode. Aí o que ele faz? Ele cria a Lei de Segurança Nacional, proibindo a Aliança Nacional Libertadora. Ele proíbe. Aí os aliancistas ficam bolados. Pô, tá maluco? Não pode, não pode, não pode. Vamos fazer um golpe. Então vamos esquematizar o golpe. Então eles organizam um golpe para tirar Getúlio Vargas do poder e instaurar uma ditadura comunista no Brasil. Deu certo? Óbvio que não. Quais são os motivos? Primeiro, desorganizado. Segundo motivo, espionagem. Getúlio tinha X9 lá dentro. Beleza? Então os caras foram lá, ó, Getúlio, o cara vai fazer isso, isso, isso e isso na hora tal. Beleza? A galera vai tentar tomar o poder. Chegou na hora, os caras não fizeram, desorganizado. Beleza? A ideia dos malucos era, no dia e hora marcada, por exemplo, no dia 25 de agosto, às 8 horas da manhã, todo mundo vai pegar em armas e vai tomar o governo. Vai na prefeitura, beleza? Vai na Assembleia Legislativa, vai no palácio, vai tomar o poder. Chegou no dia e hora marcada, só Natal, em Rio Grande do Norte, Recife, beleza? Em Pernambuco e o Rio de Janeiro, que se revoltaram, beleza? E mesmo assim, um foi 8 horas da manhã, o outro 10 horas da manhã, o outro meio-dia, beleza? Então foi completamente desorganizado. Então, de novo, essa viagem que o pessoal fala aí, que o Brasil é uma ameaça comunista, isso nunca existiu, beleza? Todos os movimentos comunistas no Brasil foram desorganizados. Nenhum teve a mínima chance de subir ao governo brasileiro, beleza? Então, esse movimento da Aliança Nacional Libertadora é chamado de Intentona Comunista em 1937, em que os comunistas tentam tomar o poder, mas eles não conseguem, por dois motivos: desorganizados e espionagem de Getúlio Vargas no movimento.
Aí o que Getúlio Vargas faz? Aproveitou a intentona comunista, beleza? E pegou um plano criado pelo Capitão Mourão. Quem era o Capitão Mourão? Capitão Mourão era um membro integralista, Ação Integralista Brasileira, defendia uma ditadura, defendia que Getúlio Vargas tomasse o poder, instaurasse essa ditadura, beleza? Eram os fascistas. O Capitão Mourão, ele criou uma coisa, né, um plano chamado Plano Cohen. O que era esse Plano Cohen? Dizia o que ia acontecer com o Brasil se os comunistas tomassem o poder. Que eles iam destruir os templos religiosos, que eles iam fazer genocídio, que eles iam matar os sacerdotes, que eles iam fazer estupros coletivos, viagem na maionese. Isso nunca existiu, beleza? Como que o deveria fazer? Aí Getúlio falou assim, opa, vamos pegar o Plano Cohen. Pô, vai no jornal e fala, olha o que os comunistas iam fazer. A galera, ai meu Deus, entendeu? A galera começou a ficar, não, que ele destruiu os templos, que eles iam estuprar as mulheres, iam matar as criancinhas, e que ele fazia aquele escarcéu todo. Ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu sei, ao Capitão Mourão, né? Nós devemos implantar o estado de sítio, suspender eleições e fechar o Congresso. Nós devemos instaurar uma ditadura, beleza? E aí inicia-se a terceira e última fase da Era Vargas, que é o Estado Novo, em que Getúlio Vargas aproveita isso, tá? Uma fake news aí, ó, né, do Plano Cohen, e instaura uma ditadura fascista aqui no Brasil. Beleza, galera? Tranquilinho? Aí eu vou fechar aqui por hoje e eu vou passar para vocês uma próxima videoaula concluindo a matéria Era Vargas. Belezinha? Tranquilinho para vocês? Um abraço, um beijo, um queijo para todos. Se cuidem. Tchau.